Então, bom dia a todos. Mais uma vez dando continuidade então aí aos nossos trabalhos de orientação sobre relatórios do DCP. A gente vai prosseguir então analisando alguns relatórios que ficaram faltando da semana passada e depois a Carla vai adentrar no assunto das metas do CNJ. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a parceria com a DGJUR, na pessoa do diretor Carlos Gralato e da Carla Marques, também do meu diretor Cláudio Torres, da DGFAG, que deu todo o apoio e foi o grande mentor e organizador do evento, né, e aos juízes que puderam aqui comparecer, né, doutora Renata, doutora Flávia, obrigado pela presença. Então, dou a palavra à doutora Carla para expor aí a nossa temática. Bom dia. Felipe, eu vou pedir só para você disponibilizar o PowerPoint no telão. Eu andei verificando alguns relatórios de algumas serventias e verifiquei que ainda há um grande acervo de processos sem andamento por muito tempo. Além disso, também com relação aos processos eletrônicos. Então, desses dois relatórios que eu tirei, esse primeiro é um relatório de processo eletrônico. Então, a gente consegue perceber que o primeiro processo ali está paralisado há 830 dias. E é aquela preocupação que a gente já tinha conversado antes. Se é um processo eletrônico e o objetivo é da celeridade, né, como é que a gente vai conseguir identificar esses processos, se não pelos relatórios? Então, eu consigo perceber que ainda há tanto gabinete como cartório, que não utilizam dos relatórios. Em não se utilizando, a gente vai ter esse grande impacto aí. Isso aí é só exemplo de uma serventia. Então, a gente tem ali, no local virtual, a informação de conclusão minutada. É um processo de idoso, 80 anos, e esse processo eletrônico está parado há 830 dias. Então, isso é uma das grandes ressalvas que eu faço. Por quê? Porque a maioria dos cartórios eles já trabalham aquele relatório de processo em andamento. Então, fisicamente, já está praticamente tratado. E toda vez que eu percebo que, não, no meu cartório eu tiro o relatório sem andamento há mais de 3 anos todo mês. Sim, mas e o restante? Então, o que eu percebi é que os processos fisicamente estão sendo tratados. Ou seja, dão um andamento correto, dão um impulsionamento processual, mas os eletrônicos estão ficando para trás. Então, isso é perceptível e é o retorno, né, é uma consequência da não administração com base nos relatórios. Então, essa preocupação ainda é grande e a gente precisa implementar, né, essa metodologia de administração, porque, senão, a estatística vai continuar impactada. Tá? É claro que a gente já avançou bastante, né? Hoje a gente tem cerca de 63% na fase de conhecimento de taxa de congestionamento global, separando por serventia, como a gente viu, né, na sexta-feira passada, a gente tem como acessar e verificar o percentual de taxa de congestionamento de cada uma. Então, aí isso varia, né, até tem serventia que está com 100% de congestionamento. Então, é necessário esse tratamento. É aquilo que eu falei. A DGJUR está diagnosticando, só que o tratamento, quem tem que fazer são os senhores, né, junto com a equipe. E, se a gente não consegue enxergar, aí o trabalho não tem resultado, tá? Estatisticamente falando, é óbvio. Esse outro relatório é um processo, são processos sem andamento há mais de 100 dias, e é um relatório comum de processos físicos, porque ele não está fazendo a menção na coluna da esquerda, que é eletrônico, e a gente tem um processo ali, cujo último andamento foi uma distribuição em 1986. Eu tirei esse relatório ontem. Então, ainda existem muitos processos nessa condição, o que significa ausência de gestão. Né? Então, assim, é muito importante tanto a implementação dessa prática, e eu insisto nisso, porque, senão, a gente não consegue perceber o porquê
né, que a taxa de congestionamento está tão alta numa serventia específica. E se o cartório não enxerga esses processos, ele não consegue trabalhar. Então, se não for pelo relatório, não tem como descobrir isso. Carta precatória, que a distribuição foi em 1997, ou seja, 7.793 dias parada. Com certeza ela já foi cumprida e até devolvida fisicamente, senão não estaria aí, estaria incomodando no cartório, né, e ninguém iria deixar tanto tempo uma carta precatória ali. E a ausência foi do movimento correto. Então, provavelmente não deram baixa, né? A devolução. No caso, devolução, No caso da precatória, é a devolução. E aí tem essas especificidades, porque, às vezes, o cartório, por não saber, ele acaba dando baixa ou informando numa localização que ela foi devolvida, o que para o sistema, né, não vale. Os critérios que são definidos para cada classe precisam ser respeitados e alimentados corretamente no sistema. Tá? Então, se uma carta precatória ela não recebe o andamento de devolução, ela vai permanecer no acervo. E tem que ser o último andamento, porque, no caso de alguma outra diligência ser feita, algum outro por exemplo, eu vi um cartório específico em que a juíza me chamou e falou: Carla, esse relatório está errado, porque eu tenho um funcionário específico para fazer, só devolver a carta precatória. E eu falei: não está errado. O relatório pode até estar com alguma inconsistência, mas, assim, será que o andamento é correto? Ele faz o andamento correto. O que eu pedi? Então, vamos lá, vamos sentar, e eu vou sentar ao seu lado. Como é que você faz o dia a dia? Ele simplesmente dava a devolução, passava para a colega ao lado expedir o ofício de encaminhamento, né, ao juízo deprecante para devolução. Então, quando ela fazia isso, automaticamente a carta precatória retornava. O sistema entendia, não foi o final. E aí ficava com o andamento de retorno da devolução. E aí eu consegui mostrar no relatório. Então, tinham quase 500 cartas precatórias nessa situação. Porque fisicamente não estava. Como ele dava o andamento de encaminhamento através do ofício, o sistema lia que ele estava ainda em andamento, né? Uhum. E a gente percebe que, às vezes, são procedimentos, né, desnecessários, porque não há mais necessidade de expedir um ofício para encaminhamento da carta precatória ao juízo deprecante. Então, assim, os relatórios eles demonstram isso. Eles demonstram o procedimento que se está certo ou não, além de cada movimento, cada andamento que tem que ser correto, porque, senão, ele vai demonstrar que há alguma inconsistência, que eu chamo de processo de trabalho, ou seja, a alimentação incorreta da informação. Então, hoje a gente vê que os indicadores... Tem outras cartas precatórias aqui também. Hoje a gente vê que os indicadores eles refletem o que, né, é alimentado no sistema, é óbvio. Mas existem algumas práticas em alguns cartórios, em razão do indicador paralisados não estar muito alto, né, com uma quantidade muito grande de processos, eles fazem um andamento, um ato ordinatório e colocam alguma informação, né? No interior, a gente viu bastante isso, mas com pontinho, pontinho. Então, abria ali, ato ordinatório, pontinho, pontinho, salvava. Ou seja, aquele processo que estava parado há muito tempo não ficava mais incomodando. Só que, e aí, qual é o compromisso com o jurisdicionado? Né? A gente vai perder a rastreabilidade desse processo, porque, quando eu extrair o relatório de processo em andamento, esse processo que levou essa informação não vai vir. E aí vai ficar mais tempo esquecido. Então, assim, é muito complicado. Eu estava quase feliz, porque posso dizer que 85% dos cartórios hoje implementam efetivamente e trabalham com esse relatório. Só que, quando eu comecei a investigar com relação aos processos eletrônicos, eu vi que a maioria deles tem muito processo parado. Então, assim, vamos consertar, né, o físico, porque o físico vai trazer mais de 3 anos, porque o eletrônico, né, talvez não chegue a esse tempo paralisado.
Só que o que a gente espera de um tempo médio para dar um andamento num eletrônico é infinitamente menor do que um físico. Então, esse impacto aí ainda está bem grande, né? Então, existe essa proibição, doutor Leonardo, essa vedação que eu me lembre de alguma administração da corregedoria, em que era vedada essa prática, e eu acho que ainda continua sendo, de utilizar o ato ordinatório, se não for para dar uma certidão ou um despacho, efetivamente, né, para publicação. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que poderia ser ressaltada novamente, porque existe, principalmente no interior, essa prática. Porque isso mascara, né, Carlos? Não só a questão do andamento, mas também a questão da produtividade, né? Porque o servidor, ele às vezes fica fazendo esses atos ordinatórios e para ele, para o sistema ler como se ele estivesse tendo produtividade, mas na verdade é algo nulo, né? Quando ele faz isso, né? E também a questão do andamento, né? A gente reforça isso sempre nas fiscalizações, que não é possível fazer esse tipo de conduta, né? Mas, infelizmente, a gente ainda encontra isso sim. Eu acredito que se a cada administração ou a cada ano que a gente passar, isso sempre for reforçado, é uma espécie de doutrina, né? Vamos padronizar como trabalhar, porque em algumas situações, por não ter procedimento, é claro que os cartórios têm que ser criativos, mas é o que eu sempre falo, tem que ser criativo com cautela e bom senso, né? Uma situação dessa realmente não é boa de se ver. E o compromisso, né, com o jurisdicionado fica a desejar. Então, assim, eu trouxe esse relatório que a gente tinha falado na sexta-feira passada, exatamente por ainda verificar que talvez precise de muita divulgação, né, e de muito acesso aos magistrados para que isso seja multiplicado. Porque os chefes de serventia, eles têm essa noção. E aí eu acho que agora é hora também da gente buscar o gabinete, como a gente tá fazendo, né, por esse evento aqui. Ok? Existem algumas especificidades, para a doutora Flávia, que não estava aqui, é claro que a gente vai tirar um relatório e precisa tratar, né, e saber como tratar. Mas cada situação precisa ter um andamento, né, ou de atualização, ou então o próprio arquivamento especial. Mas isso aí a gente fica à disposição para, caso a senhora tenha dúvida, né, esclarecer. Então, essa situação de relatório ainda permanece, por quê? Os relatórios que a gente apresentou aqui são relatórios básicos para fazer uma gestão, né, com mais otimizada, mais fácil de buscar os processos. Só que, assim, o DCP ele tem diversos relatórios que a gente pode consultar. E um dos que eu acho importante também é nessa tela de processo sem andamento, é essa parte toda que está destacada, que são processos de medicamento, prioridade de doença grave, prioridade de idoso, deficiência física e idoso com mais de 80 anos. Então, assim, eu acho que uma gestão que se preocupa, né, com pessoas que precisam de uma certa celeridade na sua resposta, isso é o ideal, trabalhar por esses relatórios, identificando essas situações. Então, também é uma forma, né, de trabalhar o que precisa ser verificado mais rápido. Tá? Então, assim, qualquer situação que a gente tenha de informação no sistema, ele traz um retorno por relatório. Deixa eu dar um exemplo aqui, Carla. Recentemente, não vamos citar vara, não vamos citar nome de juiz nem nada, mas recentemente eu vi num processo a seguinte situação. O juiz despachou em provas. E aí todas as partes, né, disseram que não tinham provas a produzir. Aí ele inverteu o ônus da prova e abriu novamente a manifestação em provas para os réus que tiveram o ônus contra si invertidos. Os réus, mais uma vez, foram lá, não temos provas a produzir. Em seguida, esperaria que ele prolatasse a sentença. Aí ele deu o seguinte despacho. Digam os autores
se vão fazer uso da ordem de preferência, da prioridade por serem maiores de tantos anos, né? E aí isso deveria estar cadastrado, né? Isso já deveria estar anotado no sistema que os autores tinham aquela prioridade, né? Mas não estava cadastrado, e por isso que eu entendi necessário intervir. Porque não adianta a gente ter no DCP a forma de controlar essa prioridade, se os processos estão paralisados ou não, se o cartório não fizer o correto cadastramento dessas prioridades, né? Então, prioridade por deficiência física, prioridade por idoso, o cartório tem que fazer esses cadastramentos. E se era uma prioridade porque o próprio juiz percebeu que eles tinham idade, a prioridade era ter dado sentença, não perguntar se eles queriam a prioridade, né? Enfim, então é só uma crítica, né? Que a gente não pode deixar de cumprir o cadastramento primeiro, né? O relatório é ótimo, é maravilhoso, mas só vai funcionar se o cartório efetivamente cadastrar os feitos como prioritários, né? E o juiz também tem que enxergar que, se é prioridade, dar despacho para perguntar se quer prioridade acaba sendo protelatório, né? E não alcança o objetivo, né? Realmente, o relatório não faz milagre, né? Ele não trabalha sozinho. Assim, e há uma grande dificuldade, né, de implementação com essa gestão especificamente em relatórios. E é uma situação que a gente já vem percebendo de muito tempo, muito tempo. Então, assim, o que hoje a DGJUR manda de informação para o CNJ, com certeza não retrata a nossa realidade aqui do tribunal. Não retrata em razão de não por desconhecimento mesmo, né? Então, assim, eu acho que o objetivo é esse, é a gente começar a mostrar com clareza a forma que, claro que não é ensinar ninguém a trabalhar, porque cada um sabe fazer a sua parte, mas facilitar esse trabalho. Então, quando a gente começa a acessar os relatórios, a gente começa a perceber coisas que, nossa, isso aí ainda está aqui, né? Ou por quê? Quando eu vejo juízes reclamando, meu acervo não reduz, mas por quê, né? Qual é a forma que a gente tem de reduzir o acervo? Uma delas é arquivando, né? Outras especificidades, como carta precatória, interpelação, protesto, isso tem que ser devolvido. Tem o encerramento do secundário, enfim. Tem o declínio, isso tudo também sai do acervo. Mas aí, quando a gente começa a estudar a serventia, verifica, né, por outros indicadores que a situação não está de acordo com o que se esperava, porque o sistema só vai dar esse feedback do que foi alimentado. Então, a insistência para que isso seja utilizado é muito grande, é importante, né? Então, eu já fiz uma extração dessa com prioridade de idoso a mais de 80 anos, eu achei que não fosse vir muita coisa. Nossa, mas veio bastante. Então, assim, o que a gente pretende é sempre melhorar o sistema da primeira instância para que os senhores possam trabalhar melhor. Então, qualquer sugestão que se tenha é bem-vinda para que a gente consiga melhorar. Então, lá na DGJUR, a gente fica estudando isso, que relatórios são melhores, o que a gente pode colocar no DCP, e muita coisa é novidade, e é tão novidade que não se utiliza, de tanto que é dinâmica a modificação. É óbvio que a comunicação é importante para que todo mundo saiba. E isso vem sendo pensado para vir, né, com mais efetividade. Tá? Então, esse é um tipo de relatório que também pode ser extraído no gabinete, que eu acho que é bom para priorizar essas pessoas aí. Okay? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre metas. Na página 11 aí da cartilha que eu dei para os senhores, a gente tem a definição das metas de 2018. Ou seja, há muito tempo, desde a meta 2 surgiu em 2009. Né? Então, assim, essa meta 2, que é tão polêmica, que é o que o CNJ pede, o julgamento de processos muito antigos, e lá em 2009 começou com... 2006. Então, mas em 2009 que começou
os processos distribuídos até 2005. Até 2005. Aí, em 2010, foi 2006. E daí para cá, não parou mais.